Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Benkendorf e eu vou apresentar agora para vocês a aula 4, que é uma continuação da nossa sequência didática, em que estamos falando sobre os conteúdos de fissão e fusão nuclear e radioatividade. Bem, no final da nossa aula anterior, eu deixei para vocês lerem dois textos sobre os ataques de Hiroshima e Nagasaki que aconteceram no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E agora eu queria perguntar para vocês se os ataques ao Japão eles foram corretos. Bem, esses textos tinham visões diferentes. Um deles era de um soldado que foi o piloto que levou a bomba atômica até a cidade de Hiroshima. E na visão dele, a atitude deles foi correta. Ele inclusive afirma que se hoje, né, quer dizer, antes dele falecer, fosse necessário repetir essa missão, ele faria tudo novamente, porque ele achou que foi correto e essa era apenas a única forma de impedir que essa guerra continuasse por mais alguns meses. Que apenas dessa forma, com o ataque das bombas atômicas, o Japão iria se render de forma incondicional. Porém, o outro texto tem uma visão diferente. O outro texto apresenta um historiador que fala que não é bem assim, que o Japão já iria se render e que aquelas bombas atômicas foram um ataque brutal e desnecessário, que acabou matando milhares de pessoas civis e crianças que não tinham nada a ver com a guerra. Bem, nós não podemos esquecer que o Japão também não era nenhum santinho nessa guerra. Ele realmente acabou tirando a vida de muitas pessoas durante esse conflito, porém, nada justifica, na minha opinião, atacar com duas bombas atômicas um país que já estava muito fragilizado com a guerra. A primeira bomba já foi extremamente mortal e depois disso, eles já haviam provado o seu poder atômico. Os Estados Unidos já havia mostrado para o mundo que eles tinham o poder de construir um armamento muito, muito forte. Então, aquele segundo ataque ainda que aconteceu em Nagasaki foi ainda um excesso, foi ainda além do que já seria extremamente cruel, né? Além de já ter tirado tantas vidas no primeiro ataque, eles ainda jogaram uma segunda bomba nuclear, que acabou tirando a vida de milhares e milhares de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Então isso acaba levando a uma outra pergunta, né? Quanto será que a ciência influenciou na guerra? Bem, isso a gente pode olhar de duas formas. A ciência influenciou tanto positivamente como negativamente. Esse foi o primeiro período em que foram desenvolvidos equipamentos portáteis de raio-x que eles foram levados para o campo de guerra. Lá no campo de batalha não existiam apenas soldados, existiam também médicos que estavam lá à disposição para tratar os feridos. E esses equipamentos de raio-x foram extremamente úteis para identificar lesões internas, né, nos ossos daqueles soldados e para que o tratamento já fosse agilizado. As pessoas não precisariam ser deslocadas até hospitais. Porém, essa mesma radiação que era usada para um tratamento médico também acabou sendo utilizado nas bombas atômicas de uma forma extremamente cruel que deixou marcas nas vidas de pessoas até hoje. Outro ponto que nós temos que lembrar com relação às bombas atômicas é que esses ataques que aconteceram lá na Segunda Guerra Mundial impactam até hoje a vida de muitas pessoas. Por exemplo, aquele acordo nuclear que eu mostrei para vocês lá no começo da primeira aula acaba tendo origens lá na Segunda Guerra também. Por quê? O próprio Irã, lá atrás, quando ele percebeu, né, não só o Irã, mas vários países, quando perceberam o poder militar que tinha os Estados Unidos, resolveram também se armar. Então, diversas potências e alguns países que se sentiam ameaçados acabaram desenvolvendo armamentos militares desse porte. Tanto que a gente vê, de vez em quando, a Coreia do Norte ameaçando jogar bombas nucleares em outros países. Coisas que talvez não aconteceriam se esses ataques não houvessem acontecido durante a Guerra Mundial. E outra pergunta também eu gostaria de fazer para vocês: qual será que é a responsabilidade de um cientista sobre a sua pesquisa? Bem, isso a gente pode voltar lá atrás, quando foi descoberta essa energia nuclear, né? Quando os cientistas conseguiram pela primeira vez fazer a fissão de um átomo
e perceberam que aquilo liberava uma quantidade muito grande de energia. Num primeiro momento, talvez eles não soubessem da questão da radioatividade. Porém, será que eles sabiam que essa energia poderia ser usada para algo ruim? Será que eles deveriam ter avisado desse grande potencial energético já no início? Ou isso iria desencadear, isso iria incentivar ainda mais os países a produzirem bombas? Bem, são perguntas assim que a gente não consegue responder porque não se sabe, né? Não se sabe o que esses cientistas pensavam naquela época e qual o conhecimento total que eles tinham. Mas a gente pode pensar também nos casos do Albert Einstein e do Oppenheimer, que estiveram envolvidos diretamente na construção dessas bombas. A assinatura do Albert Einstein naquela carta que eu mostrei na aula passada acabou desencadeando o projeto Manhattan, que acabou depois produzindo essas bombas atômicas. E o Oppenheimer, que realmente participou ativamente na construção desses armamentos. Bem, eles acabaram depois se arrependendo também dessa sua participação nesse momento terrível da história. Mas será que eles sabiam realmente do que seria, do que eles estavam planejando? Eles sabiam das ideias, né? O que os Estados Unidos planejavam fazer com essas bombas? Será que eles sabiam desses impactos e iriam postergar por anos e anos e da quantidade, do nível de ferimentos e de mortes que as pessoas teriam? Também nós não sabemos responder essas perguntas. Mas eu gostaria que vocês fossem refletindo sobre esses pensamentos, tá bom? E por último, eu queria perguntar, né? Será que essas decisões elas foram tomadas de forma ética ou apenas científica? Como esse soldado do primeiro texto lá, que foi o que levou a bomba até Hiroshima, ele afirma que iriam morrer talvez mais gente em conflitos terrestres, porque aquelas cidades iriam ser bombardeadas de qualquer forma e as pessoas iam morrer. Mas será que é ético jogar uma bomba assim sem forma de defesa nenhuma, sem um aviso prévio, sem ter sido declarado assim para o Japão que se eles não se rendessem, eles iriam perder uma quantidade de pessoas inimaginável? Será que isso foi ético, olhando dessa forma? Bem, eu não vou responder isso para vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E agora, nessa parte da aula, eu peço para vocês assistirem o vídeo que está lá no nosso material de apoio da nossa aula, que ele fala sobre as aplicações da radioatividade. Ele apresenta um resumo bem rápido, é um vídeo de 10 minutos mais ou menos, e depois eu gostaria que vocês voltassem aqui para a nossa aula, em que eu vou fazer alguns comentários sobre essas aplicações da radioatividade. Bem, voltando agora aqui para a nossa aula, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas aplicações que foram apresentadas no vídeo. A primeira delas é sobre a datação com carbono 14. A gente conhece o isótopo mais comum do carbono, que é o carbono 12. Ele é encontrado em grande quantidade no corpo humano, em animais, em plantas, em tudo que possui matéria orgânica. Porém, existe também, em todos esses lugares, o isótopo menos conhecido, que é aquele isótopo de carbono 14. Esse isótopo de carbono 14, ele é radioativo e ele é formado lá no espaço através do bombardeamento de átomos de nitrogênio com nêutrons, que estão presentes nos raios cósmicos. Dessa forma, é produzido carbono 14, que é absorvido por nós, seres humanos, e também outros seres vivos, através até mesmo da respiração. Porém, esse carbono 14, como eu disse, ele é radioativo, e ele, com o passar do tempo, ele emite uma partícula beta e se transforma em nitrogênio 14 novamente. Porém, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos, ou seja, ele demora 5.730 anos para realizar essa reação de emissão de uma partícula beta com a metade dos seus átomos. Se eu tinha lá 10.000 átomos de carbono 14, ele vai demorar 5.730 anos para se transformar em 5.000 átomos de nitrogênio 14. Por isso, essa é uma datação válida para determinar a idade de materiais que tenham até 50.000 anos.
Depois disso, é melhor que se use outros elementos que também sofram reações semelhantes de decaimento radioativo. Por quê? Acaba que no nosso corpo humano, por exemplo, nós temos uma quantidade muito pequena de carbono 14. E como ele tem essa meia-vida de 5.730 anos, depois desse período de 50 mil anos, essa quantidade fica tão pequena que é até difícil de medir o quanto que ela vale. Partindo agora para a nossa segunda aplicação, que é a de esterilização por irradiação de alimentos. Bem, como eu disse, ela é aplicada em alguns alimentos, equipamentos médicos, cosméticos e alguns fármacos. E ele é feito através da exposição desses materiais a uma fonte de cobalto. Lembrando que o cobalto é uma fonte radioativa que ele emite essa radiação gama. Essa radiação atravessa esses produtos, esterilizando eles por completo, ou seja, matando qualquer micro-organismo que possa ter ali, que possa fazer algum mal à saúde. Por exemplo, pensando no equipamento médico, ele tem que estar completamente livre de qualquer micro-organismo que possa trazer doença, não é verdade? Essas ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama, elas quebram as cadeias de DNA dos micro-organismos e dessa forma ela consegue esterilizar esses materiais. As principais vantagens desse método são poder aplicar ela com os produtos mesmo em sua embalagem final, ou seja, eu posso pegar o equipamento médico mesmo dentro da embalagem plástica, já todo protegido, porque a radiação gama ela é tão penetrante que ela não vai ser impedida de chegar até aquele material que eu quero esterilizar. Mesmo dentro da embalagem, ela pode ser aplicada. Esse é um processo seguro, ou seja, ele não deixa radiação nesses materiais, ele não polui o meio ambiente, porque não emite nenhum gás poluente, nem que contribua para o efeito estufa, e também não altera a temperatura dos produtos. Se a gente for pensar em alimentos, né, vou aplicar radiação numa maçã, por exemplo. Eu não quero que aquela maçã aqueça, não é verdade? Porque se ela aquecer, ela vai perder a sua qualidade. Então, a irradiação, ela evita essa questão do aquecimento, da mudança de temperatura, conservando os produtos na qualidade que se espera. Os radiofármacos traçadores e a radioterapia são a aplicação da radiação no meio ambiente, no ambiente hospitalar, né? Alguns medicamentos são desenvolvidos à base de elementos radioativos que, quando eles sofrem esse decaimento radioativo, eles emitem a radiação que é registrada por alguns equipamentos. Um dos exemplos que eu encontrei foi sobre a absorção de iodo pela tireoide, ou seja, para analisar se a nossa tireoide está absorvendo bem ou não a quantidade de iodo necessária, a pessoa deve ingerir o iodo 131, que ele é radioativo, ele emite radiação, e depois de um tempo, esse iodo vai ficar concentrado na glândula tireoide, e então eles conseguem analisar, através de um equipamento eletrônico, através da emissão desse iodo, se ela está se dando de forma correta ou não, ou seja, se aquela pessoa está absorvendo o iodo ou se ele não fica ali contido, aí a pessoa pode ter algum problema naquela glândula. Outra aplicação é na radioterapia, em que a radiação é utilizada para reduzir ou destruir tumores. Isso só é possível porque as células cancerosas são mais sensíveis à radiação do que células saudáveis. Ainda assim, essa radiação pode sim destruir células saudáveis, trazendo alguns efeitos colaterais a essas pessoas que passam por esse tipo de procedimento. Nesse caso, a radiação é emitida através de uma bomba de cobalto, assim como na aplicação na irradiação de alimentos e equipamentos médicos. Além dessas aplicações que eu já mostrei para vocês, a geração de energia em usinas nucleares é a que tem a maior potencial de aplicação dessa tecnologia. Bem, eu trouxe esse gráfico aqui que apresenta a matriz energética mundial em 2019, mostrando de onde vem a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia. E ela mostra aqui que, em primeiro lugar, a geração de energia vem, em sua maioria, do petróleo, carvão e gás, ou seja,
através da queima desses materiais é gerada energia. Essas três fontes energéticas aqui são extremamente poluentes e ruins para o meio ambiente. Então, elas estão caindo em desuso, apesar de comporem ainda a maior parte da matriz energética em países como países da Europa. A hidrelétrica vem em seguida, é uma fonte energética muito utilizada aqui no Brasil, por exemplo, porém, apesar de ser uma energia renovável, que gera energia através da água, ela tem vários problemas ambientais associados durante a sua construção. Em seguida, vem a energia nuclear, que é a que nós estamos trabalhando mais nessa aula, que ela é uma energia relativamente limpa, porém, ela produz elementos radioativos que podem trazer muitos danos para o meio ambiente. E por causa do medo de desastres nucleares que já aconteceram no passado, como em Chernobyl e em Fukushima, essa tecnologia também está caindo em desuso em alguns países para substituir ela por exemplo, energia eólica e solar, que são consideradas energias mais limpas do que essas citadas anteriormente. E nesse caso, a geração de energia se dá através da reação de fissão nuclear, que é essa que está apresentada aqui embaixo nesse esquema, em que um nêutron colide com um átomo pesado, como o átomo de urânio, e esse átomo se divide em dois núcleos menores de elementos mais leves, como estão representados aqui. Além disso, essa reação emite uma grande quantidade de radiação gama, alguns nêutrons que dão continuidade a essa reação, através de uma reação em cadeia, e também uma grande quantidade de energia. Essa é considerada uma alternativa ecológica ao uso de derivados de petróleo, como eu mostrei antes ali, as maiores matrizes energéticas são através da queima de derivados de petróleo, e ela também é muito boa por não depender de fatores climáticos, como o sol, a água ou o vento, que são algo que limita muito a geração de energia. Aqui no Brasil, a energia nuclear representa cerca de 2% da matriz energética do país inteiro. Ela é gerada exclusivamente em duas usinas, que são de Angra 1 e Angra 2. A usina de Angra 3 está ainda em construção, então ela ainda não participa dessa geração de energia. A energia nuclear, até chegar à geração de energia, ela passa por diversas etapas antes, desde a extração do minério, depois de um processo de enriquecimento do urânio, e também a construção dos elementos combustíveis, que são esses equipamentos aqui, em que aqui dentro dessas varetas são inseridos pequenas placas de urânio, que sofrem então essa reação nuclear que libera essa energia que depois é coletada. Eu trouxe então para vocês um pequeno esquema que mostra como que essa energia é gerada dentro de uma usina nuclear. Primeiro, esse elemento combustível que eu mostrei antes, ele é colocado dentro de um reator. E dentro desse reator sai energia e saem os resíduos radioativos. Esses resíduos passam por um processo de encapsulamento, onde eles são guardados embaixo da terra para proteger de vazamentos, de possíveis vazamentos que podem trazer sérios prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Já essa energia gerada na reação nuclear da fissão do urânio, ela é utilizada para aquecer a água de uma piscina, ou seja, esse reator fica dentro de uma piscina coberto de água, e essa água aquecida, uma parte dela é levada para um laboratório para serem realizadas algumas análises, e outra parte é levada para um gerador de vapor. Nesse gerador de vapor, o vapor é utilizado para movimentar uma turbina, porque essa água estava muito aquecida, e quando ela atinge uma temperatura muito alta, ela vira vapor, né? Ela muda de estado físico. E esse vapor gira essa turbina, gerando energia. O vapor é depois passado para um condensador e a água é utilizada novamente no processo. Já a energia passa para um gerador elétrico, que é levado então para a rede de distribuição. Ou seja, o princípio de funcionamento é aquela reação nuclear gera muita energia, essa energia aquece a água se transforma em vapor e esse vapor
movimenta uma turbina, que então transforma essa energia mecânica em uma energia elétrica que pode ser utilizada. Outra alternativa também seria a fusão nuclear, que é aquela em que dois átomos menores se juntam, liberando muita energia. E nessa tecnologia é necessário aquecer o gás hidrogênio até a formação de um plasma, que é induzido, então, através de alguns ímãs, para colidir esses núcleos e dando origem à fusão desses núcleos. Porém, são necessárias altas temperaturas, tanto que já existe um protótipo de uma máquina que realiza essa fusão nuclear, em que ela é capaz de aquecer esse hidrogênio até 150 milhões de graus Celsius, que é o equivalente à temperatura do Sol. É até uma temperatura superior à temperatura do Sol. Porém, essa não é uma reação em cadeia, ou seja, existe a necessidade de bombardear constantemente esses átomos com partículas, mas essa tecnologia é considerada mais segura que a fissão nuclear. Porém, existe um certo debate. Alguns cientistas consideram que essa tecnologia será capaz um dia de substituir os combustíveis fósseis com uma energia muito mais limpa e que gera uma quantidade de energia muito maior. Porém, há um outro lado que diz que essa tecnologia não funciona hoje e que ela nunca vai funcionar, e que é necessária uma quantidade de energia muito maior para levar até esse estado, né, essa temperatura tão alta, essa pressão tão alta, que acaba não compensando a energia que é gerada depois. Esse debate não foi resolvido ainda, essa tecnologia ainda não é utilizada, porém, existe, né, essa esperança que ela pode ser utilizada no futuro. Bem, vamos fazer agora alguns exercícios para nós irmos treinando um pouquinho do que for visto nas nossas últimas aulas. Esses exercícios nós vamos continuar na nossa próxima aula, tá bom? Bem, no primeiro deles é uma questão do Enem desse ano mesmo, e que ele diz assim: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada para a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Vamos analisar então agora as questões. Letra A. Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Bem, pode fazer sentido, não é verdade? Lembrando nossas aulas, eu acho que essa questão já faz sentido. Letra B. Fusão nuclear do hidrogênio provocada por prótons. Bem, vamos lembrar lá, quando eu falei sobre a fusão do hidrogênio, ela não acontece por causa de prótons. Na verdade, não tem nada a ver com isso. A fusão do hidrogênio acontece quando dois átomos menores se fundem. Não tem nada a ver com prótons. Então, a nossa letra B já não é a resposta. Letra C. Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons. Bem, em todas essas nossas aulas, na verdade, a gente não está trabalhando muito com os elétrons, a gente está trabalhando com o núcleo desses átomos. Então, na verdade, essa reação não tem nada a ver com os elétrons. Letra D. Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons. Bem, da mesma forma, não foi falado nada sobre pósitrons nessa aula, então eles não têm nada a ver com a reação das bombas atômicas. E letra E. Decaimento radioativo do carbono provocado por partículas beta. Bem, na verdade eu falei sim sobre o decaimento radioativo do carbono, mas eu falei sobre isso nessa aula mesmo, quando a gente trabalhou o decaimento, a datação de carbono 14 que é feita. Mas o carbono, ele não é utilizado em bombas atômicas, ele não tem nada a ver com isso. Então, a nossa resposta é a letra A, que é a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Lembrando lá aquele esqueminha, né? Um nêutron colide com um átomo maior, um átomo de urânio, e esse se divide, então, gerando essa grande quantidade de energia que é utilizada nas bombas nucleares. Agora eu vou passar, então, para vocês uma atividade para vocês realizarem até a próxima aula, em que eu gostaria que vocês fizessem uma tabela comparativa das aplicações da energia nuclear,
considerando tanto os prós como os contras relacionados a essa tecnologia. Ou seja, coloquem assim, de um lado, a tecnologia da radioatividade, da energia nuclear pode ser utilizada na medicina dessa forma, pode ser utilizada assim, porém ela também pode trazer malefícios à saúde, se cair em mãos erradas, ela pode ser feita uma bomba. Então, eu quero que vocês comparem os prós e os contras, mostrando assim, será que vale a pena ou não utilizar essa tecnologia? Para essa atividade, vocês vão ter um tempo de 15 minutos. E assim se encerra a nossa aula 4. Eu agradeço muito vocês por terem acompanhado ela e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchauzinho!